Oi pessoal, hoje eu uso o espaço para falar de um tema de direito material, que é o trabalho em domicílio. Tem sido muito utilizado nessa época de pandemia. Bem, o trabalho em domicílio pode ser autônomo ou subordinado. O que nos interessa é o trabalho subordinado, sem dúvida alguma. A CLT, no artigo 6º, ela não distingue, não discrimina o trabalho feito em domicílio daquele realizado no estabelecimento do empregador. Então não importa a região geográfica na qual o trabalho é realizado, não pode haver discriminação. E ele diz também, no artigo 6º, parágrafo único, que esses meios telemáticos, vamos lembrar que telemática é a união de telecomunicação com informática. Os meios telemáticos se equiparam à subordinação jurídica típica do empregado. O teletrabalho é caracterizado como aquele feito preponderantemente fora das dependências do empregador, normalmente na própria residência do empregado, utilizando tecnologia de comunicação. Interessante que o artigo 75B da CLT diz que o comparecimento desse empregado às dependências, ocasionalmente às dependências do empregador, para alguma atividade própria ou específica, não descaracteriza o teletrabalho. Há vantagens e desvantagens para ambas as partes no teletrabalho, e aí eu quis listar algumas delas. Para a empresa é vantajoso porque ela reduz o espaço imobiliário. Se todos estão trabalhando em casa, a empresa não precisa manter sede e, portanto, economiza com aluguel, com conta de água, luz, material de limpeza, etc. Há uma maior atenção ao cliente, porque ele tem contato diretamente com o empregado que está em domicílio. Esse empregado tende a produzir mais, é o que já se verificou pela experiência comum. E esse empregador fica imune a eventos externos. Por exemplo, greve de transporte, um acidente de trânsito, fenômeno meteorológico, furacão, terremoto, inundação, pandemia. Olha a nossa situação que a gente está falando do Covid agora. Então, se o trabalho é feito em domicílio, esses fatores todos, em princípio, não impedirão a realização das tarefas, das atividades. Por outro lado, há desvantagens para a empresa. Primeiro, ela tem que fazer um gasto com essa estruturação toda desse equipamento nas residências dos seus empregados e a manutenção disso periodicamente. Há uma dificuldade maior no controle e na direção desses empregados, porque eles fisicamente estão distantes. Há uma perda na coesão da própria organização da empresa, porque isso é fragmentado, cada pessoa fica em sua residência. E existe uma ameaça à confidencialidade das informações. Existe uma propensão maior a haver algum tipo de vazamento de informação e o empregador, por vezes, nesse caso, vai ter dificuldade de detectar de onde partiu esse vazamento. Para o trabalhador também há vantagens e desvantagens. Como vantagens, poderia setar a maior flexibilidade de horário, ele vai poder trabalhar no horário que melhor lhe convém, desde que cumpra as suas tarefas. Você consegue a integração no mercado de trabalho de pessoas que tradicionalmente são discriminadas. Por exemplo, donas de casa, pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência, pessoas que vêm do sistema penitenciário, todas elas sabidamente, e é inconfessável isso, mas é verdade, são discriminadas no momento da admissão. No teletrabalho se verifica uma mitigação dessa discriminação. E para o empregador o que importa é o serviço realizado, não exatamente por quem e nem a sua relação com os demais empregados. Há uma neutralização do tempo de deslocamento, que esse empregado poupa esse deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, quando nós sabemos que uma grande dificuldade nos grandes centros é justamente a mobilidade urbana. Esse empregado gasta menos com transporte e com vestimenta. Mesmo ele tendo direito a vale-transporte, vamos lembrar que nesse caso uma parcela é paga pelo próprio empregado e isso é economizado, além da diminuição do risco da violência, já que ele fica menos exposto, portanto, a alguma violência urbana. Mas há desvantagens para o trabalhador. Ele fica isolado porque ele passa a não ter contato físico humano com os demais trabalhadores, os seus colegas. Há uma tendência a ele aumentar a carga horária pela dificuldade de distinguir o que é trabalho, o que é residência ou lazer, porque está tudo amalgamado no mesmo espaço. Há uma eliminação da progressão funcional, porque as cadeias de comando tendem a ser reduzidas, porque quase todo mundo faz a mesma coisa, controlado por poucos chefes. Há uma fragilização sindical, porque o sindicato ele é formado justamente dessa união, inclusive física, dos empregados na busca, na conquista de melhores condições de trabalho. E isso é fragmentado a partir do momento em que cada pessoa está isolada na sua residência. Socialmente falando, existe uma vantagem porque diminui a poluição, porque essas pessoas todas não vão se deslocar
ou nos seus veículos particulares ou em transporte público. Bem, transferência. A pergunta é: o empregado pode ser transferido do local de trabalho da empresa para teletrabalho? E a pergunta é a seguinte: e o contrário, de teletrabalho pode ser chamado para trabalhar para a empresa? A resposta está na CLT. Vamos primeiro caso. Do presencial para teletrabalho, a lei diz, artigo 75C, parágrafo 1º, que só pode ser feito se tiver previsão contratual original ou aditivo contratual posterior, desde que haja consenso entre as partes. Tem que haver acordo entre as partes para a realização dessa transferência. Já ao contrário do teletrabalho para o trabalho presencial, a lei entende que é um direito potestativo do empregador. O empregador pode impor ao empregado esse retorno, respeitado, observado o prazo de transição de 15 dias e tem que ter um aditivo, um aditamento contratual. Artigo 75C, parágrafo 2º. Nesse estado de calamidade que nós estamos vivendo, a medida provisória 927, ela trouxe, elencou algumas medidas que deveriam ser adotadas ou que poderiam ser adotadas para o enfrentamento dos efeitos econômicos perversos da pandemia. No artigo 3º, inciso 1º, cita justamente o teletrabalho. Eu acho que é a forma, na verdade, em que há o menor efeito para a atividade empresarial, porque nesse caso todos os empregados continuam trabalhando, ainda que de suas residências. A MP 927, então, permitiu o teletrabalho, só colocou um prazo curto de informação a esse empregado de 48 horas quanto à mudança para teletrabalho. E isso pode ser feito por meio escrito ou meio eletrônico, justamente evitando o deslocamento dessas pessoas para que se mantenha o isolamento social. Artigo 4º, parágrafo 2º da MP 927. E atenção, não acho impossível, e não vejo qualquer problema, de, mesmo em teletrabalho, haver, com base na MP 936, a redução da jornada com a redução proporcional do salário. Não vejo óbice, nem a medida provisória 936 impede esse dispositivo para quem trabalha em domicílio. Bem, além disso, na MP 927 foi permitida a realização de teletrabalho, excepcionalmente, para aprendizes e estagiários, artigo 5º da medida provisória. Os custos. Pergunta a você, quem paga, então, indivíduo em teletrabalho? Quem paga o toner, cartucho, papel, conta de luz? Resposta é: depende. Tem que ser acertado por escrito. É o que diz o artigo 75D da CLT. Então, não posso dizer que o empregador tem que arcar com tudo, mas também não posso dizer que o empregado arca com tudo. Isso tem que ser negociado, tem que ser dialogado entre as partes. Pode ser que tenha um empregador que não pague nada, mas dê uma ajuda de custo, por exemplo, para esses pagamentos. O que não me parece, pelo menos que beira a ilegalidade, seria o empregado ter que arcar com todos esses custos sem receber absolutamente nada, porque me parece que isso é um custo relacionado ao desenvolvimento normal das atividades da empresa. Portanto, de alguma maneira, estaria transferindo o risco do negócio, ou o custo do negócio, para o empregado. Seja como for, a lei fala que tem que ser dialogado e tem que ser acertado por escrito, inclusive. E mais, esses benefícios, se é que a gente pode falar dessa tecnologia, computador e tudo mais, de maneira alguma, de acordo com esse mesmo artigo, será considerado salário. Então, não integrará o salário como salário in natura, salário utilidade, para fim algum. Outra pergunta, esse teletrabalhador tem direito a vale transporte e ticket refeição? Bem, vale transporte acho que não, né? Porque ele não tem o deslocamento, não tem sequer o fato gerador para o recebimento do vale transporte. Então isso me parece pacífico que não há direito. Já o ticket refeição é polêmico. Eu, particularmente, entendo que ele tem direito sim. Até porque, imagina, estamos numa situação de pandemia, mas já havia teletrabalho antes e haverá depois. Então pode ser que uma parte dessa mão de obra esteja trabalhando no espaço físico da empresa e outro em seu domicílio. Então, se eu der ticket para um e para outro não, eu estou discriminando os empregados, quando o artigo 6º justamente equiparou esses trabalhadores. Então não poderia, a meu ver, haver essa distinção. Então sim, o teletrabalhador, se a empresa fornece ticket para os seus empregados, também deverá fazê-lo em relação ao teletrabalhador. Outra pergunta, pode haver acidente do trabalho no teletrabalho? Resposta, sim, pode acontecer. Exemplo clássico, a LER, lesão por esforço repetitivo.
E é por isso que o artigo 75-E da CLT diz que esse empregador tem que instruir os empregados quanto às precauções que ele deve tomar para evitar a ocorrência do sinistro laboral, a doença do trabalho ou a doença profissional. E esse empregado assina, inclusive, um documento se comprometendo a seguir essas regras. Então, repito, pode haver sim acidente do trabalho no teletrabalho, só o que eu não consigo conceber é alguém dizer ou querer imputar ao empregador responsabilidade por ter sido contaminado por Covid-19, dizendo que aquilo é acidente do trabalho. Bom, acho que não, né? Porque se ele está em sua residência, imagina que aquilo é feito justamente para ele ter isolamento. Então não se pode imputar ao empregado essa responsabilidade quando esse empregado sequer tem que se deslocar, esse time no deslocamento para ir até o empregador. Então acho que isso aí é longe de poder se caracterizar, nesse caso de contaminação, de acidente do trabalho por equiparação. Outra pergunta, o empregador tem que fornecer equipamento ergonômico a esse empregado que trabalha em domicílio? Resposta sim. E por quê? Qual o fundamento? É a NR17. Ela trata da ergonomia. E essa NR diz que os equipamentos ergonômicos devem ser entregues e tem que ser preservada a ergonomia, independentemente do local onde haja prestação de serviço para o empregador. Então, o local não é relevante. Relevante é que haja serviço em favor de determinado empregador. Se isso acontecer, as regras de ergonomia devem ser respeitadas. Por isso que, mesmo trabalhando em domicílio, a empresa deve cuidar por entregar material ergonômico a esse empregado, evitando, então, mitigando o risco da ocorrência de algum sinistro laboral. Por fim, o artigo 611-A. A questão do negociado legislado. O artigo 611-A elenca os direitos passíveis de serem negociados. Dentre eles, no inciso 8, está o teletrabalho. Então, se houver uma normatização em acordo coletivo ou convenção coletiva sobre teletrabalho, essa normatização, essas regras suplantam a lei, já que isso é possível, é passível de negociação e autorizado pela própria CLT. Espero que tenha sido útil e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.